Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos nos aproximando do Natal, essa época bonita, cheia de luzes reluzentes, onde temos trocas de presente, cartões que são enviados, reencontro familiares, confraternizações de empresas, confraternizações nas famílias. Há esse ambiente, que nós vivemos, convivemos nesse período de final de ano e período de Natal. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, para muitos, é um período, por exemplo, de saudade, por causa daqueles que se foram, ou por aqueles que estão distantes, morando em lugares distantes. É um momento também de tristeza, quando o orçamento está apertado, ou quando aquelas férias tão sonhadas, elas não podem acontecer. A psicóloga Maria Aparecida das Neves, ela explica que essa data traz toda essa sensação de alegria, que mais parece, segundo ela, uma obrigação social. Ela diz, abre aspas, há muitas pessoas que, quando se aproxima o Natal, sentem-se deprimidas e tristes. Muitas conseguem explicar o que desencadeia tais sentimentos, outras não. A psicóloga, ela explica que o Natal pressupõe um encontro de família, sendo que para muitas pessoas isso não é prazeroso. E ela continua, abro aspas novamente, tenho pacientes que sofrem porque não têm afinidades com os familiares, mas sim conflitos. O encontro se dá por obrigação, e isto desencadeia raiva, sofrimento, reaviva mágoas e ressentimentos. E ela continua, irmãos. Há casos também de pessoas que sofrem nas festas de final de ano porque passaram por perdas, separações ou morte de pessoas queridas. No Natal, essas perdas parecem doer muito mais. Outros fatores também justificam o desprazer que muitas pessoas têm pelo Natal. Como não conseguiram atingir seus objetivos, elas sentem-se desvalorizadas, marginalizadas, como se o mundo tivesse lhe dado as costas. Este sentimento também acomete aqueles que passam por restrições financeiras, que lhes impedem de consumir. Afinal de contas, essa época estimula demais o consumo, e assim vem a depressão, a tristeza e o medo. Irmãos, o medo, nós sabemos, é uma força atuante, presente no nosso meio. O médico francês Frédéric Leboyer, ele diz que ele é famoso pelo livro Nascer Sorrindo. Ele diz que o medo é um companheiro que nos acompanha desde o nascimento até a morte. Muitas reflexões já foram elaboradas a respeito de medo, temor, angústia, ansiedade, preocupação. Pois essas emoções negativas causam muitos malefícios à saúde e às relações interpessoais. Trago ainda, irmãos, uma informação do terapeuta cristão Gary R. Collins. Ele faz aqui uma
distinção entre a ansiedade normal, que todos nós temos, essa ansiedade que é uma reação natural dos perigos, das ameaças que podem nos acontecer, mas ele fala também da ansiedade aguda, a ansiedade neurótica, que desenvolve, segundo ele, sentimentos exagerados de desespero, de medo, mesmo quando o perigo é inexistente. E essas são constatações do mundo hoje, irmãos. São constatações da sociedade onde nós vivemos, essa sociedade com o cérebro acelerado, todas as coisas, essa correria que se propaga, toda essa preocupação, toda essa ansiedade, esse medo que predomina muitas vezes em muitas pessoas nesse período do Natal. E diante disso, a pergunta que podemos fazer é qual é a virtude necessária para entender ou para levar a essas pessoas essa mensagem de salvação, essa mensagem do Natal, essa mensagem que traz para nós essa alegria, essa esperança, tudo isso que o Natal significa, tudo isso que o Natal é falado na palavra de Deus. Zacarias, Maria, José, os pastores, quando eles receberam a visita do anjo, eles ficaram perturbados, irmãos, confusos. Mas aí então o anjo os acalmou, dizendo que não tivessem medo, e aí nós vemos todos respondendo a essa mensagem do anjo com profunda reverência e temor. É isso que nós constatamos na palavra de Deus. É por isso que o anjo disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. E essa expressão, irmãos, que nós vemos em toda a Bíblia, desde o começo, em Gênesis, o livro do começo, nós vemos essa expressão, Deus sempre se achegando aos seus próximos, aos seus servos, aos seus filhos, sempre com essa palavra: não temais. Não temais. Foi isso que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis 15. Deus, chegando-se para Moisés, diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E assim nós vemos, irmãos, Deus continuando a falar com os seus servos, vemos Deus falando com o filho de Abraão, falando com Isaque, Gênesis 26, quando diz: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. E Deus vai continuando a falar, irmãos, com o neto de Abraão. Ele falou com Abraão, falou com Isaque, e agora chega para o seu neto e diz: não temas, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas, porque eu farei de ti uma grande nação. Veja que sempre é essa expressão: não temais, não temais. Lá na frente, irmãos, ele vai falar com aquele que tem o mesmo nome de Jesus, naquele momento onde ele teria a responsabilidade de conduzir o povo para a terra prometida. Depois que Moisés estava morto ali, ele recebe então essa incumbência, essa difícil tarefa de conduzir aquele povo de dura cerviz à terra prometida, e a expressão sempre é a mesma, irmãos. E Deus fala: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E Deus continua a falar, irmãos, Deus sempre trazendo
trazendo essa mensagem de esperança, de tranquilidade, mostrando o cuidado dele nas nossas vidas, na vida dos seus servos, por toda a posteridade. Na palavra de Deus nós vemos esse cuidado, essa palavra trazendo esse consolo, trazendo essa palavra, não tem mais. Vejam quando ele fala ao profeta Isaías, é um dos momentos mais difíceis ali, daquele profeta, e Deus chega para ele e diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sustento com a minha destra fiel. E agora, irmãos, nós vemos aqui nesse texto, no Novo Testamento, essa que nós entendemos como uma continuação, uma revelação progressiva de Deus a todos nós. Os anjos, aqueles mensageiros de Deus, que desce até aquelas pessoas trazendo essa mesma palavra: não temais, não temais. E aí, irmãos, nós ficamos nos perguntando, diante de todas as constatações que nós vimos no começo, é a constatação que todos fazem dessa sociedade oprimida, dessa sociedade iníqua, cheia de pecado. Nós nos perguntamos quais são as virtudes, qual é a mensagem que nós devemos levar a essa sociedade, qual é a mensagem que nós devemos levar a essas pessoas que estão em angústia, estão desesperadas, estão ansiosas, estão vivendo com medo. A palavra de Deus, irmãos, nos enfatiza a todos nós, e os irmãos certamente têm ouvido isso constantemente, esse alerta, essa necessidade de nós buscarmos a presença de Deus, uma vida íntima com o Senhor, uma vida próxima com o Senhor, de ter esse relacionamento de verdade com Deus, onde nós entregamos a nossa vida, onde nós nos aquietamos em Deus, onde nós colocamos, confiamos a nossa vida nas mãos do nosso Deus. E a palavra, irmãos, é a palavra de Deus que vai nos ajudar. É a palavra de Deus que vai nos dar esse ânimo, essa certeza de que mesmo diante dessa situação que nós constatamos, diante da vida que não é fácil, diante das tribulações e dos problemas que nós enfrentamos, a palavra de Deus sempre enfatiza, é ela que vai nos trazer a esperança, é a palavra de Deus que vai nos trazer o conforto, é a palavra de Deus que vai nos trazer a consolação. E é por isso aqui, irmãos, que nesse texto, o anjo chega até aqueles e diz: não temais. E vai nos trazer, vai dizer: esse Jesus é para todo o povo. E nós, irmãos, somos esse povo. Somos esse povo que foi lá no passado prometido o Messias. Foi prometido esse que traria salvação, que nos traria a certeza do cuidado de Deus. Veja que o anjo diz, irmãos, é uma boa nova de alegria. É isso que é o Evangelho. É isso que significa o Evangelho, é uma boa nova. E uma boa nova de grande alegria. E nós, irmãos, somos este povo, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo em que Deus amou mesmo sem merecermos nada. Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele criou seja o seu povo. Porque ao seu povo Deus dá a fé, ao seu povo Deus dá a certeza da salvação em Cristo Jesus. E Ele traz então essa palavra, essa boa nova de grande alegria. Esse é o Natal, irmãos. É isso que significa o Natal. É esse cumprimento da promessa. É o cumprimento da promessa ao povo de Deus de que viria o Messias nos trazendo a salvação. Mas observem ainda, irmãos, Deus tinha dito a Abraão, né, o nosso pai, o pai do povo de Deus, o patriarca, e ele disse: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de que forma, irmãos? De que forma Abraão abençoaria as famílias na terra? Abraão, muitos, inclusive os judeus, eles requisitam, eles exigem essa ideia de que por serem filhos, ou seja, por serem do mesmo sangue de Abraão, eles requisitam a salvação ou a exclusividade do povo de Deus. Mas a Bíblia diz que Abraão creu, foi pela fé, irmãos, aquilo que nós também fazemos, ou da forma que nós vivemos, pela fé, nós cremos, pela fé nós vivemos, e através da raiz de Davi, aquele que foi prometido, irmãos, antes de Abraão, aquele que antes da fundação do mundo planejou se encarnar, planejou se oferecer como sacrifício imolado, como cordeiro que não abriu a boca, para que hoje, irmãos, estejamos nesse período comemorando. Nós nos cantamos, irmãos, adorando a Deus, nos alegramos nesse período, primeiramente, irmãos, por causa desse cumprimento da promessa de Deus em enviar o Messias, em nos enviar o Salvador. E é isso que está aqui em Lucas. É esta mensagem que está aqui em Lucas, essa promessa se cumprindo, essa boa nova de grande alegria que será para o povo de Deus, a família de Deus, o povo da aliança. E qual foi o grande fato? Está bem claro aí, irmãos. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. E olha como está claro esse fato que aconteceu, irmãos. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso também já havia sido anunciado há muito tempo. Isso foi anunciado desde o começo, irmãos, desde o livro do começo, Gênesis 3,15, quando Deus promete aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que traria a salvação, aquele que nos redimiria do mal. Um profeta, ele disse da mesma maneira, porque um menino vos nasceu. E o grande fato do Natal, irmãos, é que o Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele nasceu. O grande fato, irmãos, do Natal é que não é somente um menino na manjedoura, mas que esse menino, ele nasceu do Espírito Santo. Esse menino nascido do Espírito Santo, como deixa muito claro aqui o texto afirma com muita clareza, ele é o nosso Salvador. Aqui é uma importância tão grande, irmãos, para essa palavra, o Salvador. Vejam como o povo reagiu a isso. Em determinado momento, Jesus Cristo estava conversando com a mulher à beira de um poço. Então ele dialogou com ela. Jesus teve aquela conversa com aquela mulher e ela saiu mudada, totalmente transformada por causa daquela conversa com Jesus. E ela entrou então na cidade e ela disse para os habitantes daquele lugar, ela disse: olha, eu conheci um homem muito diferente. Esse homem é maravilhoso, as palavras dele, não há quem fale como ele. Coisas tão profundas. Parece que ele me conhece há muito tempo. E aí então, irmãos, essas pessoas, eles vão atrás de Jesus. Essas pessoas vão buscar a esse Jesus. Eles também conversam com Jesus. E ao final do diálogo ali, entre aquelas pessoas, entre aquela multidão, eles voltam até aquela mulher e dizem: já agora, não é pelo fato do que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido
e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Essa foi a melhor constatação daqueles que ouviram de Jesus. Esta foi a melhor constatação daqueles que seguiram a Jesus, irmãos. O Salvador estava conosco. Emanuel, ele estava ali andando com seus discípulos, ele estava ali pregando essa boa nova de salvação. Essa boa nova de salvação. Irmãos, prestem atenção. Nós, nesse mundo, nós vimos tantas religiões que oferecem salvadores, tantas religiões que oferecem escadas, oferecem torres que levem o homem a Deus. A todo instante nós encontramos, ou nós ouvimos, ou nós lemos a respeito de pessoas, de religiões que pregam, que trazem a mensagem de levar o homem a Deus. E o cristianismo, irmãos, o cristianismo do Natal, é a mensagem, não que o homem pode subir a Deus, não que o homem pode ter uma escada que o leve a Deus, não que o homem tenha uma torre que o leve a Deus, mas é a mensagem que Deus desce ao homem. Deus vem ao mundo, Deus desce, irmãos. Esse é o verdadeiro, essa é a mensagem do verdadeiro cristianismo, porque nada que nós possamos fazer, nada que nós possamos empreender aqui nessa terra pode levar o homem a Deus nessa reconciliação. Mas aí, irmãos, nós vemos a demonstração de amor, a maior demonstração de amor que nós poderíamos encontrar é Deus descendo ao mundo, é Deus vindo ao mundo para nos redimir, para nos salvar. Uma coisa, irmãos, é que o comércio, as pessoas apresentam os seus natais, essas coisas que estão aí nos shoppings, essas festas que o mundo oferece. E outra coisa, irmãos, essa mensagem de grande alegria, essa boa nova de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Essa é a mensagem mais importante que deve nos alegrar, acima de presentes, acima de festas, acima de bebedeiras. Essa é a grande mensagem que deve nos trazer essa grande alegria. Vejam que o Natal ocorreu, Cristo no seu ministério, ele se destacou pelo amor que ele teve ao Pai Celestial, por saber que havia uma missão a ser cumprida. E Cristo cabalmente cumpriu essa missão até chegar à cruz do Calvário e cumprir a sua missão morrendo pelos nossos pecados, irmãos. E por isso que nós nos alegramos no Natal. Essa mensagem daquele que veio, que desceu ao mundo para nos redimir, e por isso nós cantamos no Natal. Nós nos alegramos no Natal, nós nos confraternizamos no Natal, porque é uma mensagem de grande alegria, é uma mensagem de grande alegria. Irmãos, Jesus disse lá em João 18, ao conversar com Pilatos, aquele governador que achava que podia decidir sobre o futuro de Jesus, então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Essas constatações que nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, mostrando que Jesus ressuscitou para ser rei. Ele é o nosso rei, ele é o nosso salvador, ele é o nosso Senhor. Pedro disse algo profundo ali, irmãos, em Atos dos Apóstolos, naquele momento onde a igreja começava a crescer, onde os apóstolos levavam a mensagem de Jesus até os confins da terra. Pedro diz: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Irmãos, que nesse Natal tão confuso, nesses natais que nós vemos por aí na televisão, nas festas, cheios desses natais tão cheios de confusão, mercadejado por todas, onde a importância maior é dada às festas, a bebedeiras, à ceia, ao panetone, aos presentes, ao amigo secreto. A melhor maneira, irmãos, de nós comemorarmos o Natal é reafirmarmos a nossa fé, é reafirmarmos que essa é uma grande boa nova que nos atingiu, que nos trouxe essa grande alegria, que o Salvador veio ao mundo e fomos redimidos pela graça, pela bondade e pela misericórdia desse grande Deus. A grande resposta, irmãos, para esses natais que estão por aí, é vivermos como manda o apóstolo João, ao afirmar que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Cristo em nós, irmãos, Cristo em nós. Vivermos dessa maneira, de reconhecermos esta manifestação de Deus, e por isso vivermos sem medo, sem ansiedade, sem tristeza no nosso coração, sabendo que podemos confiar em Deus, sem dúvidas, sem receios, fortalecidos pela palavra de Deus, sendo em nós, irmãos, a todo dia, sendo aperfeiçoado esse amor, para, como diz aqui a palavra de Deus, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós sejamos neste mundo. A melhor resposta, irmãos, para esses natais, é de reconhecermos, de vivermos, de reconhecermos que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que nós comemoremos o Natal, irmãos, jogando fora o medo, jogando fora as dúvidas, os anseios, as tristezas, e nós, irmãos, compreendamos plenamente esse sentido do Natal. Compreendamos que vivamos realmente o senhorio de Cristo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida, em qualquer lugar que nós estejamos. E que nesses dias corridos de festas nós possamos nos aquietar em Deus. E que nós possamos lembrar daquela noite singular, onde os anjos proclamaram aos pastores a vinda do Salvador. Não temais, não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.